E aí rapaziada, tudo bom com vocês? Mateus504 aqui, e o vídeo de hoje é do quadro Battle Shounen, onde vai ser a batalha de personagens, seja de anime, mangás, HQs, filmes, séries e jogos, onde aqui irei analisar os atributos dos personagens para ver quem ganharia em uma suposta batalha. E agora eu vou citar as questões dos atributos e regras desse quadro. Se você quiser ir diretamente para o vídeo em questão e pular minha explicação sobre o quadro, pule para esse minuto que está aparecendo aí na tela. Já os atributos analisados serão força, onde irei pegar os atributos de força de impacto e força de levantamento, ou variáveis desse atributo. Poder sutil, onde irei pegar os feitos onde o personagem seja com uma rajada de energia ou algum outro método destrua algo. Velocidade, onde irei pegar os feitos de velocidade de movimento, velocidade de reação ou variáveis. Irei analisar a durabilidade e resistência, seja a durabilidade a capacidade do personagem de conseguir suportar tal nível de ataque, e resistência que está mais relacionada à estamina e a capacidade de suportar danos. Habilidades, que é onde irei citar os poderes dos personagens, e também irei analisar o combate, seja o meio que tal personagem luta ou qual ou quais artes marciais tal personagem usa. E também irei considerar a inteligência, onde irei pegar feitos ou citações desse tipo que podem influenciar no combate. E lembrando que nesse quadro nem sempre irei citar todos os atributos, tem certas batalhas que às vezes tal atributo como inteligência não irá influenciar. E outra ressalva aqui é sobre a questão de cálculos. Os cálculos normalmente são feitos por fãs e às vezes tal cálculo nem faz sentido dentro da obra, então não vou usar nos meus vídeos. Mas tem certas exceções, como por exemplo, se tal personagem não tiver nenhum meio para saber a velocidade dele, então até posso usar um cálculo no vídeo, contanto que esse cálculo faça sentido e seja coerente dentro da obra. E outra questão também é sobre citações, seja de força, velocidade, durabilidade ou algo do tipo, nem sempre irei contar citações, porque dependendo da citação pode ser muito bem uma hipérbole, ou mais conhecido como exagero de fala ou falácias. As citações que irei contar serão aquelas que fazem sentido dentro da obra e que sejam coerentes naquele mundo. E bom, acho que já citei tudo por aqui, então bora direto pro vídeo, que é o que realmente interessa. Que no caso, a batalha do quadro de hoje será da Besta Verde de Konoha, Rock Lee, contra o Lua Superior 3, a casa de Demon Slayer. Lembrando que as versões apresentadas aqui serão ambos do mangá canônico, com Rock Lee sendo a versão dele no clássico e a casa sendo a versão dele do mangá base mesmo, que pode ter pequenos spoilers do primeiro filme de Demon Slayer e do mangá, mas nada de spoiler tão grave assim. E dito isso, vamos para os lutadores de hoje. Rock Lee, durante sua infância, provou não ter talento para ninjutsu e genjutsu, que são técnicas de chakra. Então, vendo isso, ele focou apenas no taijutsu, que é um sistema de combate desarmado. Assim, Rock Lee passava dia após dia treinando arduamente para ficar cada vez mais forte. E ele se tornou um dos ninjas mais poderosos apenas se utilizando de combate desarmado. Já a casa é um demônio que serve a Muzan, ocupando o cargo de número 3, sendo o terceiro mais forte dos Luas Superiores. A história dele antes de se tornar um demônio é um pouco longo, então o resumo é isso mesmo. Agora, sem mais enrolação, vamos para os atributos. Em força, a casa mesmo quando era humano, seus golpes já atravessavam o corpo de pessoas normais, e com ele virando um Oni, sua força aumentou mais ainda, tendo uma força maior do que qualquer Hashira, incluindo também ter mais forças que o Tanjiro, que moveu uma grande rocha. E quando a casa foi de contra Tanjiro e Tomioka, ele atravessou vários andares do castelo com o seu soco. E na luta contra os dois, a casa já fazia uma grande cratera no chão com um de seus socos. Já o Rock Lee, em questão de força, foi capaz de tirar do chão a raiz de uma árvore gigante, com apenas um braço. E em questão de força de impacto, Rock Lee partiu um grande tronco ao meio. E ele deve se manter na mesma faixa de força do Sasuke, que nocauteou um urso gigantesco com apenas um chute. E aproveitando que eu já estou falando do Lee, vem o atributo que ele mais se destaca, a velocidade. O Lee, mesmo em sua base, já é mais rápido que a maioria dos participantes do exame Chunin, e isso ainda com seus pesos. Já tirando seus pesos, que no caso são tão pesados ao ponto de afundar no chão, Lee pode mostrar sua verdadeira velocidade, ao ponto de ultrapassar a velocidade da areia de Gaara, que no caso é rápido o suficiente para salvar Gaara de uma explosão a queima-roupa. E se ele pode superar isso, então a velocidade dele pode chegar próximo de uma velocidade de até hipersônico. Já para casa, eu já fiz um vídeo aqui pro canal sobre a velocidade do verso de Kimetsu, onde lá é um pouco mais detalhado. Mas pegando alguns pontos especiais, a casa brincando pode atacar Rengoku ao ponto dele quase não poder reagir, e Rengoku já se esquivou e bloqueou de diversos tiros. Já a casa lutando a sério, ele foi capaz de sumir da visão de Tanjiro por alguns momentos, e Tanjiro naquele momento pode ser considerado até mais rápido que o Rengoku. Então considera a casa nesse atributo sendo até mais rápido que o som.
Lembrando que meu outro vídeo dessa escala de velocidade está um pouco mais explicado, eu acho. Já no quesito durabilidade, a casa é superior a qualquer outro demônio abaixo da categoria de lua superior dele, inclusive também aos luas inferiores. E lembrando que até um demônio abaixo de um lua inferior não foi cortado por Tanjiro, que na época tinha cortado uma grande rocha ao meio. E a casa ainda é bem superior ao Rui, que na época tinha seu pescoço ainda mais resistente que aço. E o Rock Lee não tem muito o que falar sobre sua durabilidade, já que a maioria de seus oponentes tinham habilidades diferentes, como o Gaara e o Kimimaro, mas sua durabilidade deve se escalar à sua força. E em habilidades, o Rock Lee não usa ninjutsu ou genjutsu, apenas o taijutsu, que é o combate corpo a corpo. Mas tem um tipo de habilidade que o Rock Lee usa que o deixa bem mais forte, aumentando seus atributos, que é a habilidade de abrir os portões de chakra. Nas ramificações internas do corpo onde o chakra corre, existem 8 pontos, que são portão inicial, portão da cura, portão da vida, portão do mal, portão do limite, portão da visão, portão do prodígio e o portão da morte. Esses são os pontos conhecidos como 8 portões, que estão funcionando para limitar a quantidade de chakra que corre no corpo do indivíduo. E liberando esses portões, o usuário se permite usar muito mais chakra, permitindo aumentar muito seus atributos, ficando bem mais rápido, forte e resistente. E a casa também apenas se utiliza de combate corpo a corpo, mas por ser um Oni de Muzan, ele possui outras habilidades, como por exemplo, ele cria uma forma no chão abaixo de seus pés, parecendo uma bússola que faz com que a casa consiga detectar ataques se aproximando em qualquer direção. E a casa com seus socos pode gerar ondas de ar que podem acertar seu alvo mesmo em alguns metros. E por ser Oni, ele possui uma alta regeneração, podendo regenerar membros quase instantaneamente, e podendo ser morto apenas pela luz do sol ou coisas que absorvem a luz do sol. Mas fora isso, não me lembro de outra habilidade diferencial nele. O combate de ambos não se tem muitas informações sobre. Rock Lee sabe Taijutsu, que é basicamente combate corpo a corpo, e é experiente nessa área, mas não é falada nenhuma arte marcial em si. Mas Rock Lee se utiliza de socos e chutes, mas várias vezes ele se utiliza mais de chutes. A casa, mesmo quando era humano, ele praticava artes marciais, e quando ele virou um Oni, ele viveu séculos das melhores artes marciais. Então a casa nesse quesito é bem mais experiente. Os dois em certos quesitos estão equilibrados, um tendo vantagem sobre o outro. O ambiente da batalha não iria prejudicar eles, sendo que os dois são apenas corpo a corpo. Então poderia ocorrer que, na madrugada, enquanto estava saindo de uma vila, a casa avistou um jovem que para ele parecia ter seus 13 a 14 anos. E chegando mais perto, a casa sentiu um tremendo espírito de luta vindo do garoto. Então, por um impulso, a casa avança para cima do garoto, enquanto ele menos espera, recebe um chute na região de sua caixa torácica. A casa se impressiona com essa força e pergunta para o garoto o seu nome, que responde sendo Rock Lee, a besta selvagem da Vila da Folha. Rock Lee, olhando para a casa, também fica impressionado, pois sabe que o oponente à sua frente não é um ninja e muito menos uma pessoa comum. E dessa vez Rock Lee avança. A casa se impressiona mais uma vez com a velocidade do garoto, mas usando sua técnica, a casa prevê todos os ataques de Rock Lee, bloqueando e evitando eles. Em seguida, a casa desfere um soco na qual Rock Lee bloqueou com os braços, mas mesmo assim é jogado para trás, que faz Rock Lee atravessar uma parede numa casa próxima. Rock Lee se levanta e, vendo que não tem outro jeito, abre os 5 portões de chakra. A casa sente uma alta pressão, e em um piscar de olhos, Rock Lee aparece embaixo da casa, desferindo um golpe em seu queixo que joga a casa para cima. Em seguida, Rock Lee desfere um combo no ar, que por fim, Rock Lee termina dando um soco e finalmente jogando a casa ao chão. Rock Lee fica extremamente cansado depois disso e pensa que finalmente derrotou esse inimigo, mas quando Rock Lee olha para trás, vê a casa se regenerando. A casa se levanta aos poucos e diz que Rock Lee foi o humano mais forte que ele enfrentou, e que nunca pensou que um humano usando apenas um combate desarmado iria dar tanto trabalho assim. A casa pergunta para Rock Lee se ele quer se tornar um Oni também, mas Rock Lee responde que se for para se tornar um monstro, ele prefere morrer. A casa suspira, e quando ele iria dar o último golpe, ele vê o céu ficando mais claro, e percebe que o sol estava prestes a nascer. E assim, a casa corre rapidamente para uma floresta próxima, enquanto Rock Lee fica ao chão. E, bom, eu acho que essa batalha é bem equilibrada, mas na minha opinião, a casa poderia se sair melhor. Considero a casa tendo mais força bruta, e em questão de velocidade, Rock Lee é superior. Mas a casa, por causa de sua experiência, ele se adapta a oponentes mais rápidos que ele, como o próprio Tomioka após ativar a marca do caçador. Mas se a casa não tivesse regeneração, Rock Lee possivelmente ganharia, mas apenas se abrir os portões internos de chakra. E a maior fraqueza do Rock Lee é que após abrir os portões, ele fica extremamente cansado, possibilitando ao oponente de, caso resistir aos ataques, atacar ele, como foi exatamente o que aconteceu com o Gaara.
E o vídeo acaba por aqui. Comenta aí se você concorda com o resultado e comenta se curtiu esse estilo de vídeo com o roteiro no final, ou se você prefere o estilo de vídeo tradicional que eu faço mesmo. Obrigado se assistiu até aqui e valeu, falou!